Então, muito boa tarde. Monsieur le commissaire, est-ce que vous pouvez... Excusez-moi, mais je parle portugais, mais le français, c'est pas... Muito boa tarde a todos, caras e caras colegas. Saúdo de uma forma muito especial o Sr. Comissário Didier Reynders, que temos o prazer de ter mais uma vez no nosso Parlamento. É um gosto receber um político com a experiência do Comissário Reynders, que foi várias vezes Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, parlamentar, e que tem na Comissão uma pasta de grande relevância. Portanto, agradeço por isso a sua presença mais uma vez entre nós e vamos dar início rapidamente à nossa reunião. Estão deputados das duas comissões, de Assuntos Europeus e da Primeira Comissão, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, cuja Vice-Presidente me ajudará na condução desta reunião. E, portanto, sem mais delongas, todos conhecem as regras do jogo. Nós temos uma grelha de tempos que permite ao Sr. Comissário fazer uma breve intervenção inicial de 10 minutos e cada um dos grupos parlamentares disporá de 3 minutos para colocar as suas questões, após o que o Sr. Comissário responderá no final da sessão. Portanto, não constata a presença de nenhum deputado independente, portanto, se estivessem, teriam direito a 2 minutos, estando apenas grupos parlamentares, serão, portanto, 3 minutos cada um. Portanto, Sr. Comissário, é com todo o prazer que lhe dou a palavra. Obrigado. Thank you, Chair, and ladies and gentlemen, it's a pleasure to be with you again, if I may, because during the pandemic it was more by video that we had many meetings with the national parliament. But it's a pleasure to be in person with you to exchange, first of all, on the situation of the rule of law in the EU, and more specifically, if I may, in my introduction, in Portugal. You know that in 2020, after the publication of the first rule of law report, we had the chance to exchange virtually, and again, I'm happy that for this exercise we are all in the same, on the same room. The rule of law is of the utmost importance for the Commission. The European Union, in fact, is based on the rule of law, and respect for these values guarantees the protection of all other values, including democracy and fundamental rights. And faced with Russia's military aggression against Ukraine, we need to underline even more how crucially important the rule of law is. In July last year, the Commission published its third annual rule of law report, and the 2022 report includes, for the first time, recommendations to all the member states. They aim to support member states in their efforts to take forward reforms and encourage positive developments, and you have a specific role, of course, in the reform process with different laws that it's needed to adopt to fulfill all the requirements of the rule of law report, but also to improve the situation in the country. Let me now present the main findings of the country chapter for Portugal of the 2022 report. For Portugal, like for all the member states, the Commission looks at 4 areas which are key for the rule of law: the independence, quality and efficiency of the justice system, the anti-corruption framework, media pluralism and media freedom, and other institutional checks and balances. Regarding the justice system, the report takes note that the government is taking a series of measures to address efficiency challenges. Similarly, there are efforts to address the issue of the deficit of human resources.
The Commission is aware that the deficit of non-judicial court staff may require further action. As recalled in our report, according to European standards, a sufficient number of appropriately qualified support staff should be allocated to the courts. This would also be essential to ensure that the measures that Portugal is preparing to improve the efficiency of the justice system have the expected results. Steps are also being taken to strengthen the transparency of allocation of cases in courts, and we take good note that the necessary implementing regulation has been recently adopted. It is important to continue the efforts in all these areas, and the Commission has addressed recommendations to Portugal in this regard. And when I'm speaking about human resources, of course, I'm speaking also about budgetary resources and digitalization of the justice system. The Commission has also recommended to Portugal to finalize the legislative framework regulating the High Council for Administrative and Tax Courts. We note positively that this legislation is being prepared. This will be an important step to ensure the autonomy of the High Council. And finally, the report also highlights that investment in the digitalization of the justice system continues. This is also being addressed in the context of the Portuguese Recovery and Resilience Plan. With respect to the anti-corruption framework, the second pillar of the report, we note that the national anti-corruption strategy is being implemented. However, the anti-corruption mechanism established in 2021 is not yet fully estabelecida em 2021 não está ainda totalmente operacional. Estamos cientes de que estão a ser feitos esforços no sentido de garantir a sua operacionalização, tendo em conta as recomendações da Comissão. O relatório também refere que, se por um lado o enquadramento legal para lutar contra a corrupção está a ser implementado, também continuam a existir preocupações ao nível da falta de recursos para a investigação destas situações, e sabemos que existem esforços nesta área, nomeadamente no que diz respeito ao reforço da polícia anticorrupção. O relatório também sublinha que o sistema de declaração de bens foi alterado no sentido de fortificar ou fortalecer as declarações por parte de detentores de cargos públicos. Contudo, a situação de monitorização destas declarações obrigatórias ainda não está operacional. A Comissão recomendou que a sua operacionalização seja garantida. A Comissão também está ciente que foi feito algum progresso nesta área e esperemos que a operacionalização possa decorrer, tal como anunciado pelas autoridades no primeiro semestre deste ano, de 2023. Continuamos a olhar com atenção para o desenvolvimento desta área ao nível do Estado de Direito. É bastante importante ter novas leis, mas quando temos as coisas muito bonitas escritas no papel, o mais importante é a implementação e também garantir o funcionamento e a independência dos diferentes organismos, não só ao nível da justiça, mas também nos organismos que estão envolvidos na luta contra a corrupção. No que diz respeito ao pluralismo dos mídia, constatamos que Portugal tem uma estrutura sólida que salvaguarda o trabalho dos jornalistas e dos meios de comunicação social. A Comissão também está ciente da preocupação dos diversos intervenientes no que diz respeito ao impacto da lei da livre expressão.
Contudo, o relatório do Estado de Direito também registra, uma vez mais, a falta de recursos ao nível do regulador dos mídia e também dos serviços de meios de comunicação públicos, tendo em conta muitas vezes a precariedade da profissão de jornalistas, e nós fizemos recomendações aos Estados-membros no sentido de organizarem proteção contra os jornalistas, em relação à proteção dos jornalistas, em alguns Estados-membros. Assistimos a algumas agressões, em certos países mesmo assassínios de jornalistas, ou também afirmações que vêm de diversas instituições, processos governamentais. No que diz respeito ao sistema de verificações e de equilíbrio, constatamos que existem medidas para melhorar a qualidade da legislação. Uma vez mais, são desenvolvimentos positivos cuja continuação recomendamos. As medidas de emergência adotadas no contexto da pandemia de Covid-19 estão sujeitas a um escrutínio e há também uma reflexão em relação à adopção de medidas de urgência. Estamos certos que este é um dos tópicos que tem a ver com o contexto da revisão constitucional e, finalmente, as medidas referentes ao espaço para a sociedade continua em aberto e há desafios em relação aos financiamentos. Caro Comissário, a Comissão está a preparar o próximo relatório que vai ser preparado, portanto, e disponibilizado a partir de julho, e a Comissão está muito grata pela ajuda das autoridades portuguesas na preparação deste relatório, tal como aconteceu em anos anteriores. Em particular, neste contexto, foi possível reunir com os serviços da Assembleia da República, e a Comissão colocou sempre ênfase na fiscalização, na supervisão parlamentar ao nível de todos estes equilíbrios. Em 2024 vamos dar ênfase ao follow-up que foi dado às recomendações enviadas aos Estados-membros no relatório anterior, e gostaria de dizer que, obviamente, nós tentamos organizar cada vez mais debates a nível nacional com todos os intervenientes, não só políticos, mas também com a sociedade civil, em relação às diversas recomendações para debater as melhores formas de as implementar. Minhas senhoras e meus senhores, para concluir, quero encorajar-vos a prosseguir o vosso trabalho no sentido de fomentarem este debate do Estado de Direito e de desenvolverem uma verdadeira cultura do Estado de Direito. Eu sei que Portugal está ciente da importância da democracia, dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, e que os portugueses tiveram, enfim, que suportar a mais longa ditadura da Europa, e o Estado de Direito tem um impacto direto na vida das pessoas. Temos que debater esta situação em todo o continente e vamos certamente manter este assunto com uma prioridade elevada na nossa agenda política. Vamos continuar a desempenhar o nosso papel enquanto guardiões dos tratados e vamos utilizar todas as ferramentas sempre que hajam ameaças ao Estado de Direito. Gostaria de dizer que desde o início da agressão da Rússia à Ucrânia, tentamos também acrescentar alguns objetivos às nossas políticas. O primeiro tem a ver com o Estado de Direito e também com os sistemas de justiça, e quisemos ter a certeza que podemos levar quem comete crimes internacionais à justiça, e estamos a trabalhar com diversos intervenientes no sentido de também trabalharmos na reconstrução da Ucrânia, e
Estamos, por isso, a trabalhar ao nível das sanções para congelar os bens de oligarcas e de diversas entidades e trabalhamos com Portugal nesta área. Neste momento temos 24 milhares de milhões de bens congelados de oligarcas russos e é bastante importante pensarmos nas formas como no passado tratámos, enfim, estas questões ao nível dos oligarcas e também poder fornecer, enfim, alguns programas do tipo visas gold para fazer com que alguns oligarcas venham para os países europeus. Eu sei que pararam este processo aqui em Portugal, mas obviamente temos que ter em conta a situação existente, temos que ser exigentes em relação à aplicação das sanções. Gostava de acrescentar também que isto deve-se à situação excepcional que estamos a viver. Nós estamos a trabalhar ao nível do Estado de Direito e a mesma coisa acontece com os candidatos à adesão e queremos trabalhar com a Ucrânia na promoção do Estado de Direito nesse país. Muito obrigado e estou agora disposto a ouvir os vossos comentários. Aproveito para o felicitar pela excelente iniciativa da Comissão e sob sua responsabilidade da publicação anual dos relatórios sobre o Estado de Direito, que nas duas edições precedentes mereceram um amplo análise e debate do nosso Parlamento e aguardamos com expectativa a publicação do terceiro relatório, que, como o Sr. Comissário acaba de referir, estará disponível em julho. Daremos então agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Começaria pela Sra. Comissária Romualda Fernandes, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Peço que compreendam que não poderei ter a mesma tolerância que tive com o Sr. Comissário, porque temos trabalhos parlamentares às 3 incontornáveis. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar calorosamente o Sr. Comissário Didier Reynders, em nome da bancada do Partido Socialista, agradecer as informações que nos trouxe e dizer que tomamos uma boa nota de todas elas. Queremos começar por dizer que encaramos a proteção do Estado de Direito como prioridade nacional e europeia. Sendo um dos valores fundamentais da União Europeia, o Estado de Direito constitui garante da segurança jurídica, paz social e boa governação, e assuntos de grande importância para a confiança dos cidadãos. Portugal sempre apoiou e continua a apoiar todos os mecanismos de diálogo entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu, juntamente com os Estados-membros, os Parlamentos nacionais, a sociedade civil e outras partes interessadas no Estado de Direito. Diálogos como este que estamos a ter neste momento são muito importantes para identificar os desafios, prevenir o surgimento de novos problemas e o agravamento dos já existentes. No recente debate sobre o relatório sobre o Estado de Direito, que o Sr. Comissário aqui referiu, pode-se constatar que Portugal tem feito muitos esforços e assume um forte compromisso em implementar todas as recomendações que lhe foram dirigidas, nomeadamente a adoção da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, um mecanismo nacional de combate à corrupção que, nomeadamente, tem como função um caráter preventivo de garantir a aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais, de promover a articulação entre instituições públicas e privadas, melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e integridade.
Também, já se referiu também, o reforço dos mecanismos nos tribunais administrativos e fiscais, o recurso à arbitragem e reforços em recursos humanos. Reconhecemos que ainda existe um longo caminho a percorrer, mas garantimos que continuará a ser feito de forma intransigente um acompanhamento destas matérias que inquinam o Estado de Direito e o próprio prestígio dos Estados. É um processo em construção permanente, nunca pode ser dado por garantido, sobretudo tendo em conta o crescimento de movimentos populistas de extremas direitas na Europa que põem em causa o Estado democrático. Pelo que questiono de que forma a justiça em todos os Estados-membros da União Europeia está, neste momento, preparada para os ataques ao Estado de Direito e a proteção democrática. Eu termino por aqui e muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Romualda Fernandes. Darei agora, com todo o gosto, a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, Partido Social Democrata. Obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento os Srs. Presidentes das Comissões desta audição. Desculpa. A nossa grelha permite a resposta imediata e não no final, como tem acontecido noutras vezes. Peço desculpa e agradeço à Sra. Vice-Presidente por ter alertado para o facto. Portanto, Sr. Comissário, peço, por favor, que responda à primeira intervenção. We have the different processes also in the European Parliament, so I'm open to respond to all the questions. Processos ao nível do Parlamento Europeu, portanto, poderá responder individualmente a qualquer uma das perguntas ou a todas ao mesmo tempo. Muito obrigado pelo que disse em relação ao Estado de Direito e às reformas. Eu queria referir dois elementos a resposta aos seus comentários. Em primeiro lugar, é verdade que existem esforços muito positivos em Portugal no sentido de termos de implementar diversas reformas legislativas, mas é importante termos as reformas legislativas e depois a implementação. E em relação à implementação, aquilo que estamos a considerar é que os recursos que estão atribuídos aos diferentes organismos, ao nível da Justiça e dos organismos que lutam contra a corrupção, ou também do organismo responsável pelos mídias e pelos diferentes atores que lutam contra a corrupção. Mas depois, quando olho para a luta contra a corrupção, também é importante termos um registro, temos até chegar a uma decisão final emitida por um tribunal. E nós dissemos no relatório que para casos complexos todo este processo é muito longo, provavelmente mesmo demasiado longo antes de se chegar a uma decisão final ao nível da justiça. E isto dá uma percepção negativa por parte da população e isto é bastante importante na confiança que os cidadãos possam ter em relação ao sistema de justiça, em relação à luta contra a corrupção. Portanto, é importante ter novas leis, implementá-las, mas também é bastante importante conseguirmos encontrar decisões finais para os casos complexos num período breve. Em relação às instituições europeias, devo dizer que este relatório sobre o Estado de Direito é bastante importante. Podemos encontrar exatamente o que é que a Comissão pode fazer para melhorar o Estado de Direito na Europa. Nós debatemos isto no Conselho, debatemos também no Parlamento e tomamos também em consideração muitas decisões do Tribunal Europeu de Justiça e também o Tribunal de Estrasburgo e, portanto, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Isto também é bastante importante, ligar isto à Convenção de Lisboa.
o Tratado de Lisboa, é bastante importante mostrar que há uma boa cooperação entre as autoridades nacionais ao nível do judicial e que há, portanto, uma boa colaboração com a Europol, no caso de investigações internacionais, com o Eurojust também, para casos complexos, e desde há menos de 2 anos, se for possível também, uma boa colaboração com o Ministério Público Europeu. Eu quero insistir no facto que é bastante importante reforçar, aumentar o número de participações do Procurador Europeu também, aqui sim, ao nível de Portugal, e mais participação de Portugal ao nível do Ministério Público Europeu. É muito importante mostrar que estamos a trabalhar em conjunto ao nível nacional, também com o Ministério Público Europeu. Agora sim, é a vez de dar a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Eu peço desculpa pelo meu lapso, mas com a comissária anterior que tivemos aqui na semana passada, a grelha de facto era diferente. Senhora Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. A quem cumprimento a Sr. Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores. Thank you very much, Mr. Chairman. É um gosto enorme tê-lo aqui. O currículo que o Sr. Comissário tem é um orgulho para quem está ao serviço da justiça. Nenhuma luta nos pode convocar tanto como a luta pelo Estado de Direito democrático, pelos direitos fundamentais, pelos direitos, liberdades e garantias. Essa é uma luta em que temos que estar todos unidos. E nesta luta por estes direitos e pelo Estado de Direito está necessariamente incluída a luta contra o combate à corrupção. Sabemos que a corrupção mina as democracias, destrói a percepção e a confiança que as pessoas têm nas instituições e, por isso, é necessário que sejam implementadas medidas que possam combater este autêntico flagelo. Vi que na proposta de diretiva na COM 2023-234, relativa à luta contra a corrupção, prevê-se, e muito bem, que seja feito ações profiláticas de sensibilização e estudo para que as pessoas se habituem a conviver e a viver de acordo com as normas da integridade, de acordo do viver com o direito, e para repudiarem atitudes e atos corruptivos. E estamos absolutamente de acordo. Prevê-se também, e aqui confesso que fiquei sem perceber muito bem e gostaria que o Sr. Comissário nos explicasse, porque a diretiva fala na adoção de um único ato jurídico para que todas as infrações e sanções em matéria de corrupção, harmonizando as tipificações das infrações penais objeto de ações judiciais por corrupção, de forma a que pudessem abarcar todo o tipo de crimes. No fundo, como se pudesse estar, por exemplo, a corrupção por ato lícito, a corrupção para ato ilícito, o branqueamento de capitais, o tráfico de influências, como tudo isso pudesse estar num só tipo legal de crime. Eu não sei se é isto que a diretiva propõe e gostava que o Sr. Comissário nos esclarecesse, porque é importante como é que vamos densificar todos estes tipos legais de crime que têm condutas, que são preenchidos com condutas diferentes. O que é que a Comissão tem em mente relativamente a isto? Vi com muita atenção que faz o relatório e que o Sr. Comissário conhece bem a realidade de Portugal. Efetivamente, é muito importante termos boas leis, e Portugal tem excelentes leis. Ao nível legislativo, Portugal tem excelentes leis, mas tem uma péssima aplicação, uma péssima execução dessas leis. O Estado de Direito aqui poderá, melhor, a aplicação da justiça estará em perigo. Porquê? Os tribunais administrativos e fiscais, não obstante, enfim, as últimas medidas que possam ter sido feitas, têm atrasos de 15, 20 anos. Os cidadãos é normal estarem à espera de uma decisão 15, 20 anos. Isto não é justiça, é denegação de justiça. Isto é impedir o acesso à justiça. Os processos criminais, como o Sr. Comissário referiu muito bem, muitas vezes prescrevem porque as investigações, os crimes são complexos e as investigações
situações são muito morosas e há falta de meios. A questão em concreto é efetivamente porque há falta de meios. Por outro lado, e não querendo esgotar o meu tempo, portanto, temos estas preocupações com a questão da aplicação da justiça. Não posso aqui deixar de dizer que neste momento foi aprovada uma lei das associações públicas profissionais que amordaça a advocacia. Os advogados são o baluarte dos direitos, liberdades e garantias, são quem representa o cidadão, são a defesa do cidadão. Os advogados têm que ser livres e independentes. E neste momento há uma lei que procura regulamentar e procura controlar a ordem dos advogados, pondo inclusive que a ação disciplinar possa estar dependente dos serviços dos funcionários públicos do Estado. Eu pergunto-lhe como é que o Sr. Comissário, porque isto tem preocupado muito o Estado de Direito, preocupa os advogados, preocupa o cidadão, como é que o Sr. Comissário, pergunto-lhe se tem conhecimento desta lei, da forma como a ordem dos advogados está a ser amordaçada, do que se pretende fazer e como é que vê estas medidas. Muito obrigado e obrigado pela tolerância por ter ultrapassado o meu tempo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Comissário. Sei que as perguntas são complexas, mas o tempo começa a esgotar-se-nos. Peço que respeite os 3 minutos. No, thank you again. I want to insist on some points because muito obrigado uma vez mais. Gostava de insistir em alguns pontos. Muito concretamente, insistiu na luta contra a corrupção. Em primeiro lugar, eu tentei desenvolver uma cultura do Estado de Direito e em muitas ocasiões organizámos conferências e também debates sobre o Estado de Direito e, no final, alguém vem e diz, bom, precisamos fazer alguma coisa em termos da educação para os jovens, etc. E eu tentei organizar um encontro com os ministros da Educação, no sentido de vermos como é que podemos implementar isso ao nível do programa e não apenas dizer que é importante. Isto tem a ver com aumentar a consciencialização da próxima geração aqui na Europa, ao nível do Estado de Direito e de todas essas ações. Depois também há um trabalho ao nível da prevenção. Isto é muito importante ao nível da corrupção. Nós insistimos em diversos capítulos, em diversos Estados-membros. Temos diversas regras, como a transparência, a declaração de bens, portanto, a legislação em relação ao lobbying e diversos mecanismos que permitam evitar os casos de corrupção. E depois o mais importante é também organizar a investigação e a acusação, quando necessário, e depois julgamentos. Ora, as ideias em relação à estratégia de luta contra a corrupção é harmonizar tudo. Em primeiro lugar, a definição dos diversos delitos criminais. Há determinadas situações que estão previstas em determinados ordenamentos jurídicos, mas estão previstas noutros ordenamentos jurídicos. Portanto, é necessário harmonizar a situação e ter exatamente as mesmas referências em relação às situações. Há grandes diferenças de país para país e muitas vezes até diferentes sistemas de justiça e é muito difícil de fazer isso se nós não tivermos o mesmo tipo de definições. O mesmo para as penas. Temos que mostrar aos cidadãos que estamos a olhar para esta situação com muita seriedade e termos penas pesadas em todos os Estados-membros e não penas que podem ser um pouco mais ligeiras nos países e mais pesadas noutros. Isto é muito importante sermos exaustivos em relação aos diversos tipos de delitos criminais que têm a ver com a corrupção e ao nível das sanções. Depois falou, portanto, também e eu falei das leis muito bonitas e da sua implementação. É verdade, isto é uma situação geral em quase todos os Estados-membros. Se olharmos, por exemplo, para a digitalização, foi muito fácil, desde há 20 anos esta parte, organizar a digitalização
das autoridades tributárias, mas não do sistema de justiça. Em todos os Estados-membros assistimos exatamente a isso, quer dizer, não houve um grande progresso ao nível do sistema da justiça. Temos que investir ao nível da digitalização, mas também é importante investir ao nível dos recursos humanos. Isso será um passo em frente, caso queiramos evoluir nesta área. Os comentários também que fez em relação aos diversos casos, nós fizemos a evolução dos casos e aqui assim em Portugal constatamos que há, digamos, uma evolução ao nível do tempo que cada um dos casos demora a ser julgado, mas para os casos complexos demora de facto muito, mas mesmo muito tempo. E isto tem a ver com as verificações e os equilíbrios. E no que diz respeito em relação à Ordem dos Advogados, estamos a debater, não só aqui assim, ao nível com os advogados aqui em Portugal, mas também em toda a Europa, de ver como é que podemos proteger a independência dos advogados e da sua relação, da relação que têm com os seus clientes. Isso é bastante importante e também o regime disciplinar. Não quero estar a elaborar muito, porque este processo é um processo que está em curso e estamos a debater aqui assim em Portugal, mas também na Europa, mas porque queremos proteger os advogados. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra, caro colega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Primeira Comissão, Sr. Comissário. Já falámos aqui hoje de situações relacionadas com corrupção, de mais transparência, a transparência inclusive dos titulares de cargos públicos. Nós temos algumas perguntas concretas, apesar do reduzido tempo. Falou de um maior escrutínio e falou no escrutínio que era necessário em relação à gestão da pandemia. Na sua tutela está a Procuradoria Europeia. Nós temos tido alguma dificuldade em Portugal em obter algumas informações que creio que, aproveitando a sua presença, podem ser importantes. Existem esclarecimentos que têm sido pedidos para apurar por parte da Procuradoria Europeia em relação aos contratos celebrados pela Sra. Ursula von der Leyen e o CEO da Pfizer, nomeadamente estes contratos em concreto, que continuam a ser cedidos ao Parlamento português de forma truncada e que sabemos que as informações que temos através dos mídia é que as solicitações feitas pela Procuradoria Europeia também não obtiveram resposta, nomeadamente naquilo que se refere a uma pré-negociação que existiu relativo a estes contratos. Estes contratos ditaram que Portugal ficasse honorado com mais de 100 milhões de euros de compras de vacinas, que nos últimos dias sabemos que mais de 3,5 milhões dessas doses foram deitadas para o lixo por ultrapassarem o prazo de validade. Achamos que é importante, por uma questão de transparência, que seja esclarecido e saber se nos pode ajudar nesta situação de maior esclarecimento, visto que junto do Governo português temos tido dificuldade no escrutínio. Em relação à nomeação de cargo para Procurador Europeu, também temos tido em Portugal uma situação que não chegamos ainda a um consenso, porque Portugal ainda não apresentou os seus 3 candidatos finais a esta Assembleia, de forma a garantir que não tenhamos uma situação idêntica àquilo que temos em relação ao Tribunal de Contas Europeu, que continuamos sem um representante português, e neste momento, em relação ao Procurador Europeu, temos uma situação algo caricata, até na questão da transparência, da celeridade da justiça, em que um dos candidatos apresentados estava de facto envolvido num processo de alegada corrupção e de favorecimento pessoal e de abuso de poder por parte de um ex-primeiro-ministro português detido em 2014 e que, entretanto, ainda não foi sequer julgado, o que tem demonstrado, de facto, que alguns processos demoram muito em Portugal. Um dos candidatos era claramente um dos juízes envolvidos em todo este processo. Perceber de que medida é que esta falta de nomeação e de indicação do nome por parte de Portugal fragiliza a imagem de Portugal dentro deste processo. Uma pergunta muito rápida em relação ao ChatGPT e perceber qual o futuro do ChatGPT e como, enquanto Comissário, como é que vê a forma de proteção de toda a Europa e de todos os concidadãos e cidadãos europeus. E depois perceber também outro dos motivos que nos vai embaraçando nesta Assembleia da República é a questão de até hoje não termos conseguido fazer uma transposição clara da questão da Diretiva Comunitária relativa aos metadados. Já são muitos anos em que esta situação se vai arrastando.
A forma como a transposição estava a ser feita tornava-se inconstitucional e daí também a origem de uma revisão constitucional, não só por esse motivo, mas que estamos a fazer a revisão constitucional neste momento. Mas de que forma é que o facto de não termos a transposição da diretiva comunitária feita pode estar a prejudicar algumas situações de investigação com os parceiros europeus? Falando, para terminar, desta questão dos parceiros europeus, e obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, mesmo para terminar, como é que vê nesta questão de maior transparência e separação de poderes o facto de, desde outubro de 2022, o gabinete da Interpol e da Europol em Portugal estarem sob a dependência direta do Primeiro-Ministro português? Se considera ou não que esta dependência hierárquica é um caminho perigoso que se está a tomar na democracia portuguesa? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei a palavra ao Sr. Presidente. Volto a chamar a atenção que estamos cada vez mais condicionados. Admito por minha culpa por ter sido excessivamente tolerante, mas peço a vossa colaboração. I will try to be brief, Chair, because there are many questions. First of all, about the European Public Prosecutor Office, it's the best demonstration. Em relação ao Ministério Público Europeu, a melhor demonstração que temos um organismo independente. Portanto, isto foi um anúncio que foi feito pelo Procurador Europeu, o que fala em relação, portanto, à investigação, portanto, das vacinas. Ora, terá que falar ao Procurador Europeu, porque eu não tenho informações concretas sobre isso. O Ministério Público Europeu é independente e temos que, obviamente, respeitar essa independência. Obviamente, eles trabalham em diversos dossiês, como este. Aquilo que tentamos fazer é dar-lhes mais ferramentas, mais recursos, tal como foi dito, para as autoridades portuguesas. Se olharmos para a evolução do Ministério Público Europeu, também foi grande. O mesmo aconteceu em relação aos funcionários e para a digitalização. Mas em relação ao conteúdo da investigação, isso não sei exatamente em que ponto é que está, mas o Lacovesi está disponível para falar aos representantes dos parlamentos dos países, para falar exatamente daquilo que estão a falar de uma forma geral. A única coisa que sei é que houve um anúncio de uma possível investigação. Em relação à designação do novo procurador para Portugal, insisti uma vez mais esta manhã na necessidade de fornecer três nomes para três candidatos. Eu sei que nós queremos receber, portanto, esses nomes de três candidatos no sentido de organizarmos um processo de seleção para não repetirmos, enfim, os debates que tivemos no início da presidência portuguesa. E é bastante importante e também é importante aumentar o número de representantes do Ministério Público Europeu aqui em Portugal. A ideia era aumentar para o dobro o número. Em relação ao ChatGPT, duas coisas. Em primeiro lugar, temos em curso investigações no que diz respeito à aplicação do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas isto é importante. É necessário que haja salvaguardas em relação aos dados que são recolhidos e também ao consentimento referente à retenção de dados e também dificuldade ao nível de perceber a situação dos dados das crianças. Portanto, quais são os mecanismos que temos para proteger as crianças. E agora, no Parlamento, estamos a debater, enfim, a situação ou ter em conta situações como a inteligência artificial e a responsabilidade
que a inteligência artificial pode ter neste processo. Obviamente, em relação à transposição comunitária, temos a falta dessa transposição. Não tenho, contudo, informações específicas em relação às coisas concretas que referiu. Depois a sua pergunta teve a ver com a Interpol ou Europol? Interpol. A Interpol não é uma geração europeia. E a Europol também? Eu penso que é a Interpol. Portanto, é verdade que, com efeito, nós tentamos trabalhar com um corpo independente, mas é uma organização policial, não é judicial, e vou tentar obter mais informação acerca disso, porque a Interpol não é um organismo aberto e o organismo europeu é Europol, e estamos a trabalhar, portanto, exatamente com eles. Darei agora a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, do Partido Iniciativa Liberal. Tem a palavra, senhora deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Primeira Comissão, todos os senhores deputados e os serviços. Sr. Comissário, muito obrigada por estar aqui a transmitir uns conhecimentos e contributos que, com certeza, serão muito úteis para aquele que será o nosso trabalho parlamentar. Vou-lhe fazer perguntas muito concretas e as primeiras têm a ver com o relatório 2022 sobre o Estado de Direito relativo a Portugal, onde é referido que subsistem preocupações quanto à falta de recursos para a prevenção, investigação e ação penal de processos que estejam relacionados com a corrupção, nomeadamente nos casos de corrupção de alto nível. É também referido nesse mesmo relatório que, e passo a citar, estão em curso medidas para lidar com o facto de a Entidade para a Transparência, criada em 2019 para controlar e verificar estas obrigações declarativas, ainda não estar em funcionamento. Face a isto, gostaria então de endereçar as seguintes perguntas. Em primeiro, se a Comissão Europeia tem conhecimento das notícias relativas à possível prescrição de casos judiciais relativos à corrupção, nomeadamente envolvendo o ex-primeiro-ministro português José Sócrates. Qual é a posição da Comissão Europeia relativamente à prescrição de casos judiciais relativos à corrupção? A verificar-se a hipótese de existir a prescrição de casos relativos à corrupção, a Comissão Europeia irá fazer constar esses mesmos factos nos relatórios de Estado de Direito para 2023. Perguntar também se a Comissão Europeia tem conhecimento que o Governo português demorou mais de 558 dias para regulamentar a distribuição eletrónica de processos em todos os tribunais do nosso país e se a Comissão Europeia vai mencionar esse facto no relatório de Estado do Direito de 2023. Por outro lado, e fazendo um enquadramento, há cerca de um mês o Tribunal Constitucional afirmou em comunicado oficial que está há alguns meses a aguardar a resposta do Governo acerca da instalação física da Entidade para a Transparência. Perguntar se a Comissão Europeia tem conhecimento deste facto, se a entidade da transparência não for instalada até ao final do presente ano, se a Comissão Europeia vai fazer menção desse mesmo facto no relatório de Estado para 2023 e, por último, se vai a Comissão Europeia fazer menção no relatório de Estado do Direito para 2023 que os atrasos relativos à instalação da entidade para a transparência se devem à demora do Governo português, tal como foi afirmado em comunicado oficial pelo Tribunal Constitucional. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, e dou de imediato a palavra ao senhor comissário. Obrigado. Portanto, vou repetir que é bastante importante a implementação, aquilo que diz ao nível da implementação das diversas reformas, portanto, é aquilo que estamos a assistir no relatório existente no relatório de 2023. Vamos avaliar as recomendações que foram incluídas no relatório do ano passado e, portanto, é verdade que sim, teremos alguns comentários, não vou dizer exatamente quais
quais vão ser eles no relatório que vai ser publicado em julho. Vimos um esforço no sentido de aumentar os recursos humanos ao nível da polícia criminal e vamos certamente ter mais investigadores policiais. Se olharmos para o relatório do ano passado, registamos que as reformas do processo criminal não conseguiu eliminar o elevado tempo, a morosidade dos casos mais complexos. Provavelmente, enfim, poderá encontrar-se uma forma de acelerar casos mais complexos, não quero especificar nenhum, mas queremos certificar-nos de que, de facto, as coisas podem acontecer mais rapidamente ao nível destes casos mais complexos. E também recomendamos uma maior transparência ao nível da distribuição de casos, dos diversos casos em tribunal. Isto também leva a alguns atrasos. É bastante importante que sejamos eficazes ao nível da implementação e pensamos que foram adotadas medidas em relação à atribuição de casos. Aquilo que está perguntado sobre esses casos complexos tem a ver, enfim, com decisões que possam fazer com que haja uma investigação, uma acusação e, finalmente, que esses casos sejam julgados. E que se cheguem a resultados claros ao nível da justiça e uma ideia não é colocar, talvez, seja uma ideia, não pôr todos os elementos num caso complexo, mas talvez ter diversos casos específicos e conseguirmos uma justiça mais célere. Uma vez mais, ao nível da autoridade da transparência, tem a ver com a implementação. Nós queremos que seja possível ter uma entidade independente, verdadeiramente independente, e as declarações de bens é algo que pomos em primeiro lugar quando falamos do processo de adesão, por exemplo, para evitar exatamente que surjam casos de corrupção. Há melhorias, obviamente. Há recursos que foram atribuídos a determinados organismos, como a Polícia Judicial, mas os casos mais complexos e os processos ainda estão a demorar muito tempo. Muito obrigado, Comissário. E darei agora a palavra à deputada Inês Sousa Real, do Partido PAN, Partido de Animais, Pessoas, Animais e Natureza. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Comissário, agradecendo a sua presença, bem como todos os esclarecimentos que teve já a bondade de nos prestar. Nós, analisando o relatório e as recomendações sobre a justiça em Portugal, o Sr. Comissário tinha referido, e bem, que seria necessário um sistema judiciário mais transparente. Concordamos em absoluto. Há passos que sabemos que ainda estão por dar, nomeadamente a instalação da entidade para a transparência, mas também houve já algumas alterações legislativas que reconhecemos que foram positivas, nomeadamente as que visam assegurar o reforço dos recursos humanos adequados ao sistema de justiça, incluindo ao nível do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e que vai abrir a porta a um significativo reforço de meios e à assessoria técnica dos tribunais administrativos. Mas sabemos que há também uma autorização legislativa para alterar os tribunais administrativos e fiscais, nomeadamente o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que pode melhorar a eficiência e a celeridade dos tribunais administrativos com a sua reorganização, mas no nosso entender há alguns aspectos que não foram incluídos e que nos parece importante até para uma posterior avaliação que sejam considerados. Uma delas é a necessidade de assegurarmos a transparência das decisões judiciais de primeira instância, que no nosso país ainda não tem uma obrigatoriedade de divulgação, mas o GRECO e o Grupo de Trabalho para a Justiça Administrativa e Fiscal recomendaram esta medida, não só como forma de garantir a transparência, mas também porque o pleno acesso à jurisprudência dos tribunais administrativos e fiscais
artificiais é uma condição indispensável para que certas faculdades processuais possam ser exercidas, como é o caso das decisões preferidas em oposição à jurisprudência uniformizada pelo Supremo Tribunal Administrativo, e gostaríamos de saber a sua opinião sobre isso. Por último, a questão que gostaríamos também de colocar, bem sei que já falou em alguma medida da inteligência artificial, mas em Portugal o Pessoas, Animais e Natureza, o nosso partido, propôs a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar que vise precisamente regulamentar o acesso ao chat GPT. Inclusivamente utilizámos o recurso a esta ferramenta para a criação deste projeto de resolução que recomendou ao Governo a criação desta equipa. Parece-nos que as decisões que temos assistido lá fora, inclusive em Itália, sem passarem por este processo de avaliação, poderão ser precipitadas para fazer uma análise mais correta de riscos e benefícios da sua utilização, e gostaríamos também de perceber qual o caminho que acha que na utilização da Justiça este instrumento poderá ter. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E sem perda de tempo, Sr. Comissário, tem a palavra. Obrigado, Chair. Muito obrigado. No que diz respeito à transparência em geral, se olharmos para o sistema de justiça, eu referi nos meus comentários e também em resposta a algumas perguntas, o sistema de atribuição de casos tem que ser transparente e também tem que resultar, tem que ser livre de influência ao nível dessa mesma distribuição, porque isto é algo que tem um efeito na confiança por parte dos cidadãos. Nós temos que saber que não há qualquer interferência ao nível da distribuição de casos, e eu fiquei muito satisfeito de ver que neste momento temos a possibilidade de implementar este novo sistema. O mesmo no que diz respeito à entidade da transparência, à autoridade da transparência, porque, uma vez mais, se vamos enverdar por uma implementação plena, é importante organizar uma verificação real da declaração de bens, e isso é um elemento muito importante ao nível da nossa luta contra a corrupção, e também é um bom instrumento no sentido de colocar pressão em determinados funcionários, no sentido de eles estarem alinhados com as ferramentas que estamos a tentar, ou as regras que estamos a tentar promover. Ao nível do Conselho da Europa, há um organismo, o ECO. Há muitas recomendações que recebemos deles e, como sabem, não estão muito longe das recomendações com que estamos a trabalhar no que diz respeito a este processo de transparência, mas ao nível do sistema de justiça, eu tentei falar disso, ao nível da distribuição de casos. Portanto, a transparência é bastante importante e temos que também ter uma plena operacionalização do mecanismo e da entidade de transparência, caso queiramos evoluir. Em relação à inteligência artificial, é muito bom termos um grupo de trabalho formado por diversas pessoas provenientes de diversos universos com diversos conhecimentos. Nós estamos a trabalhar pela primeira vez no mundo com um novo quadro de digitalização a lei sobre serviços digitais, também a lei sobre os dados e também sobre a responsabilidade civil. Ao nível da inteligência artificial, é bastante importante pedirmos a todos os fornecedores de serviços de inteligência artificial que tenham respeito pleno do RGPD, porque essa é uma regulamentação da proteção de dados, e não é por, enfim, trabalharmos com inteligência artificial que não temos que ter um respeito pleno pelo Regulamento Geral da Proteção de Dados e pela segurança desses mesmos dados das pessoas. A decisão na Itália foi tomada ao nível do GDPR e da proteção dos dados das pessoas, e isso está a utilizar dados muito pessoais para
para o sistema funcionar, estão a trabalhar com esses dados. Temos que ter a certeza que a forma como recolhemos os dados está de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e que a retenção desses dados também está de acordo com este regulamento e com as decisões do Tribunal Europeu de Justiça. Intervenção, dou a palavra com todo o prazer ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Uma saudação especial ao Comissário Reynders. Trabalhámos juntos na altura da presidência belga, em 2010, para tentar fechar o regulamento do Fundo Europeu de Refugiados na sua terceira versão, e tentar uma coisa que ainda não se conseguiu verdadeiramente, que é um programa europeu conjunto de reinstalação de refugiados. Mas hoje aquilo que eu lhe queria perguntar é um tema que então me foi muito caro no grupo dos Verdes Europeus e que agora está no seu portfólio, que é o tema do Estado de Direito. Apesar dos esforços do Parlamento e da Comissão Europeia, na verdade, há passos decisivos que não foram dados na defesa do Estado de Direito na União Europeia. Uma das ideias centrais seria a de podermos ter, dentro da União Europeia, uma instituição que fizesse o trabalho equivalente ao que faz a Comissão de Veneza no Conselho da Europa. Muitos Estados-membros, quando esta ideia surgiu em primeiro lugar, reagiram dizendo que isso é um tema para o Conselho da Europa. Acho que está cada vez mais claro que o Estado de Direito é um tema central da União Europeia e até no quadro do alargamento é uma das reformas essenciais. Há duas formas que nós temos de fazer uma Comissão de Veneza, eu chamaria uma Comissão de Copenhaga, ou seja, para assegurar a continuidade dos critérios de Copenhaga dentro da União para o futuro. Uma delas seria, através de um acordo interinstitucional, poderia contar com o Parlamento e a Comissão, ou, eventualmente, podemos sempre sonhar com o Parlamento, a Comissão e o Conselho, para criar uma comissão de sábios que tenha como função carregar no botão de alarme quando há razões de alarme. No fundo, é parecido com aquilo que na presidência portuguesa de 2000 se fez em relação à Áustria, em que, na altura, se nomeou um comitê de peritos que foi a Áustria. Outra forma seria criar, a partir das próprias instituições, nomeadamente Supremos Tribunais e Tribunais Constitucionais dos Estados-membros. E assim evitaríamos a crítica de que se trata de um Conselho lá longe, em Bruxelas, a aplicar a sua regra única a todos os Estados-membros. Eu creio que há aí caminho para fazer e que até tribunais constitucionais como o português, tendo em conta que foi com o Tratado de Lisboa que a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais ganhou uma força equivalente à dos tratados, poderiam fazer um trabalho de rede entre esses tribunais. Eu queria perguntar-lhe se a Comissão Europeia não pode fazer, desse ponto de vista, ter um papel catalisador em relação àquilo que os Tribunais Supremos e Tribunais Constitucionais podem fazer para que criemos uma Comissão de Copenhaga dentro da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Deputado Rui Tavares. Senhor Comissário, tem a palavra. So there are many ideas around the rule of law. I want just to insist on the muitas ideias ao nível do Estado de Direito. Gostava de insistir no facto de que aquilo que nós estamos a fazer ao nível do relatório do Estado de Direito e que esta é a única avaliação da Comissão enquanto guardiã dos tratados. Obviamente não é suficiente e nós estamos a utilizar outras ferramentas. Estamos a utilizar também processos por infração e, por exemplo, pusemos pressão também através desta forma e também estamos a utilizar instrumentos financeiros e a independência dos poderes judiciários, por exemplo, e estamos a utilizar a regulamentação de condicionamento, como fizemos, por exemplo, ao nível da Hungria. E depois também temos o artigo 7, portanto, estamos a utilizar um conjunto diferente de ferramentas e depois também podemos trabalhar com a Comissão e também com o Tribunal Europeu de Justiça, e este Tribunal tem capacidade de implementar o primado da lei da Europa e também referiu a Comissão de Veneza. Nós estamos a trabalhar com a Convenção de Veneza e, tal como eu disse, ao nível do Greco, em relação à corrupção.
Ora, não sei se temos que organizar algo novo em relação à Comissão de Veneza, mas aquilo que estamos a tentar fazer, e isto foi repetido em Reykjavik no verão, durante os últimos 2 dias, é que há uma intenção firme de organizar um acesso à Comissão Europeia de Direitos Humanos. E, através disto, nós podemos também ir ao Tribunal dos Direitos Humanos e pensando ao nível das instituições. Obviamente, nós temos os nossos próprios direitos, ao nível dos direitos fundamentais. Temos a Carta que é vinculativa desde há 10 anos esta parte. E, uma vez mais, é possível forçar os diferentes elementos e na Comissão decidimos parar o processo dos fundos porque chegámos à conclusão que na Polónia ou na Hungria não se respeitavam os direitos humanos de uma forma adequada. Em relação ao Tribunal, ao Supremo Tribunal, Tribunal Constitucional, portanto, aquilo que disse, houve uma primeira reunião do Tribunal de Justiça Europeu dos Direitos Humanos e temos um Conselho em França, temos o Supremo Tribunal e temos também outros mecanismos. E eu quero insistir no facto de que, a seguir aos tratados, obviamente nós podemos mudar, mas seguindo os tratados, após os tratados não pedimos a todos os Estados-membros para ter o mesmo sistema de justiça. É possível ter ou não um Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Constitucional, mas tal como o que é importante é ter um sistema independente de justiça, como é o caso do tratado. E é bastante importante, para concluir, ter cada vez uma mais permuta de informação. Há muitas informações que são trocadas ao nível dos parlamentos, mas não vejo, por exemplo, ao nível das autoridades, a um nível mais elevado. Há encontros ao nível dos Supremos Tribunais de Justiça, mas não os suficientes. Vou organizar novamente uma dessas reuniões em novembro. Penso que isso será o elemento mais importante, mas uma vez mais nós não pedimos que haja o mesmo sistema de justiça ao nível da União Europeia. E temos decisões do Tribunal Europeu de Justiça, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no sentido de explicar exatamente o que é que se passa e de fazer uma definição da independência do sistema de justiça. Quero agradecer, uma vez mais, a oportunidade de partilhar convosco algumas ideias. No dia 5 de julho vão ver uma avaliação da implementação das recomendações que efetuámos o ano passado e vou repetir aquilo que disse hoje aos membros do Governo. É muito importante dedicarmos mais atenção à implementação das reformas e é necessário alocar recursos humanos, recursos técnicos a todo o sistema e eu penso que isto é bastante, eu sei que isto é bastante difícil em todos os Estados-membros. Foi uma hora bem utilizada sobre uma matéria que a todos mobiliza e que estou certo que todos consideramos que valeu a pena este encontro com o Sr. Comissário Didier Reynders. Portanto, quero, por isso, agradecer a todos, agradecer ao Sr. Comissário, a todos os colegas, à representação da Comissão Europeia em Portugal e a Assembleia da República terá sempre as portas abertas para o Sr. Comissário, sempre que nos queira visitar. Muito obrigado. Dou, portanto, encerrada a nossa reunião.